Boa tarde aos novos vereadores e por presente. Câmara Municipal de Manduri, quinta sessão extraordinária de 5 de dezembro de 2023. Invocando a proteção divina e havendo no regimental de vereadores, estando ausente o vereador Cristiano Vicente Davi, declaro aberta esta sessão extraordinária do plenário prefeito Benjamin Calarrufca. Está em votação a ata da 24 de 2023, da 18ª sessão ordinária, realizada em 27 de novembro. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei número 56, 2023, do Executivo. Dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022-2025, LDO para 2023. Abertura de decreto suplementar ao orçamento 2023 e outras providências. Boa tarde a todos, nobres colegas, seu Geraldo da comarca, funcionários da Câmara que nos assessoram e as pessoas que porventura nos acompanhem pela internet. Manduri, 27 de novembro de 2023, ofício número 625/2023, excelentíssimo senhor presidente. Venho a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 56/2023, que dispõe sua emenda sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022/2025, LDO para 2023, abertura de crédito suplementar ao orçamento e da outras providências, que ora solicitamos a tramitação e apreciação através de regime de urgência. O projeto de lei em análise trata de abertura de crédito suplementar no valor de R$300 mil, visando o reforço de dotação no orçamento para a SAIMAN, para despesas na SAIMAN. Esse crédito suplementar será suportado por anulação de dotação no valor de R$300 mil. Ante o que foi exposto no projeto de lei em questão, estamos convictos que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Assino digitalmente José Univaldo Juste. E em anexo, então, está o projeto de lei para análise das comissões. Projeto que foi lido está à disposição de todos na secretaria e no site oficial da Câmara e ficam desde já encaminhadas as respectivas comissões para emissão dos pareceres no prazo regimental. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do parecer conjunto número 46 ao projeto de lei número 47/2023 do Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento 2023 e da outras providências. Parecer número 46, de 28 de novembro de 2023. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 047/2023, que é de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2023 no valor de R$100 mil, seguinte conformidade. R$100 mil, manutenção do Departamento de Assistência Social e Subvenções Sociais. Para a abertura do crédito adicional suplementar será utilizado o seguinte recurso: anulação parcial. R$100 mil, manutenção do Departamento de Assistência Social, equipamentos e material permanente. A proposta em questão foi lida na 18ª sessão ordinária de 2023, realizada em 27 de novembro de 2023. Primeiramente, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação para análise de seus aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos dispostos no artigo 50 e parágrafos do regimento interno desta Casa, os quais se manifestaram favoráveis à tramitação do presente projeto. Em continuidade ao processo legislativo, pela Comissão de Finanças e Orçamento, para análise dos aspectos previstos no artigo 51 do regimento interno, os quais se manifestaram favoráveis à tramitação do presente projeto. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumpre essas comissões analisar, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei número 047/2023.
Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá para aprovação de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, 28 de novembro de 2003. Assina os vereadores Marla Cristina Laurano Bernardes, Anésio Rinaldo Júnior, Cícero Aparecido de Barros, José Carlos Mingardi e Mari de Souza Lopes. Está em discussão o projeto de lei. A seguir, passaremos a votação. De acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim, e o vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador José Carlos Mingardi que faça o sorteio. Vereador Edson Durante Júnior. Sim. Vereador Cícero Aparecido de Barros. Sim. Vereadora Mari de Souza Lopes. Sim. Vereador Anésio Rinaldi Júnior. Vereadora Marla Cristina Laurano Bernardes. Sim. Vereador Altino Faria dos Santos. Sim. Vereador Rafael Pereira da Silva. Sim. Vereador Cristiano Vicente Davi, ausente. Vereador José Carlos Mingardi, sim. O projeto de lei número 47 de 2023 foi aprovado por unanimidade. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do parecer conjunto número 47 ao projeto de lei número 49 de 2023 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar o valor efetivamente disponibilizado pela União a título de assistência financeira complementar para o pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem e a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022-2025, LDO para 2023. Abertura de crédito suplementar especial. Parecer número 47, de 28 de novembro de 2023. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos, e Obras, Serviços Públicos, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 049, de autoria do Executivo, que autoriza a repassar o valor devidamente disponibilizado pela União a título de assistência financeira complementar para o pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem. O Executivo justifica a presente proposição com a finalidade de repassar valores oriundos do repasse federal para os profissionais de enfermagem. Em essência, o Executivo não está instituindo o piso salarial dos profissionais de enfermagem do município, apenas será repassado aos profissionais a diferença remuneratória a título de assistência financeira complementar pelo orçamento da União na exata extensão do quanto disponibilizado e ser disponibilizado pela União. Para efetuar o repasse da assistência financeira complementar já disponibilizados pela União, serão abertos os seguintes créditos adicionais. Crédito adicional suplementar: R$ 23.638,55, manutenção da atenção básica, vencimentos e vantagens fixas pessoal civil. Crédito adicional suplementar: R$ 4.012,57, manutenção da assistência básica, outros serviços de terceiros, pessoa física. Crédito adicional suplementar, R$ 10.017,48, manutenção da policlínica, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil. Crédito adicional especial, R$ 315,68, manutenção do setor de saúde bucal, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil. Para abertura de créditos adicionais, dos créditos adicionais, será utilizado o recurso proveniente de excesso de arrecadação, portaria GM/MS, número 1677, de
26/10/2023, R$ 37.984,28. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para análise dos seus aspectos constitucional, legal e jurídico, para a Comissão de Finanças e Orçamento e para a Comissão de Obras, Serviços Públicos, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esporte. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumprem essas comissões analisar, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 049/2023. Lembrando que o mesmo dependerá de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, por interpretação analógica ao regimento interno da Casa, por envolver empregados públicos em matéria orçamentária. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, 28 de novembro de 2023, assino dos vereadores Marla Cristina Laurano Bernardes, Anésio Rinaldo Júnior, Altino Faria dos Santos, Cícero Aparecido de Barros, Edson Durante Júnior, José Carlos Mingardi e Mário de Souza Lopes. Está em discussão o projeto de lei. A seguir, passaremos a votação. De acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim. O vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador Cícero Aparecido Barros que faça sorteio. Vereador Altino Faria dos Santos. Sim. Vereadora Mária de Souza Lopes. Sim. Vereador Anésio Reinaldo Júnior. Sim. Vereadora Marla Cristina Laurano Bernardes. Sim. Vereador Edson Durante Júnior. Sim. Vereador Cícero Aparecido de Barros. Sim. Vereador José Carlos Mingardi. Sim. Vereador Rafael Pereira da Silva. Sim. Projeto de lei no... Vereador Cristiano Vicente Davi está ausente. O projeto de lei número 49/2023 foi aprovado por unanimidade. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do parecer conjunto número 48 ao projeto de lei número 50/2023 do Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a suplementar o orçamento em vigor por excesso de arrecadação, a título de incremento emergencial temporário ao custeio do serviço de atenção primária à saúde. Parecer número 48, de 28 de novembro de 2023. Parecer conjunto das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 050, de autoria do Poder Executivo, que objetiva é abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2023 no valor de R$ 481.401,36 na seguinte conformidade: R$ 481.401,36 manutenção da atenção básica ou do serviço de terceira pessoa jurídica. Para a cobertura do crédito adicional suplementar será utilizado o seguinte recurso: excesso de arrecadação, R$ 481.401,36, portaria GM/MS, número 544/2023. A proposta em questão foi lida na 18ª sessão ordinária de 2023, realizada em 27 de novembro de 2023. Primeiramente, a proposição foi encaminhada à Comissão da Legislação para análise dos seus aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos dispostos pelo artigo 50 e parágrafo do regimento interno desta Casa, os quais
se manifestaram favoráveis à tramitação do presente projeto. Em continuidade ao processo legislativo, pela Comissão de Finanças e Orçamento, foram analisados os aspectos previstos no artigo 51 do Regimento Interno, os quais se manifestaram favoráveis à tramitação do presente projeto. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumpre essas comissões analisar, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei número 050/2023. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá para aprovação de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, 28 de novembro de 2023. Assina os vereadores Marla Cristina Laurano Bernardes, Anésio Rinaldo Júnior, Cícero Aparecido de Barros, José Carlos Mingardi e Mari de Souza Lopes. Está em discussão o projeto de lei. A seguir, passaremos a votação. De acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim. O vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador Cícero Aparecido de Barros que faça sorteio. Vereador Rafael Pereira da Silva. Sim. Vereador Cristiano Vicente Davi, ausente. Vereador Cícero Aparecido de Barros, sim. Vereador Altino Faria dos Santos. Sim. Vereador José Carlos Mingardi. Sim. Vereadora Marla Cristina Laurano Bernardes. Sim. Vereador Edson Durante Júnior. Sim. Vereadora Mari de Souza Lopes. Sim. Vereador Anésio Reinaldo Júnior. Sim. O projeto de lei número 50/2023 foi aprovado por unanimidade. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do parecer conjunto número 49 ao projeto de lei número 51/2023 do Executivo, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022-2025, LDO para 2023. A abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento 2023 e as providências. Saimã. Parecer número 49, de 28 de novembro de 2023, parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 051, de autoria do Poder Executivo, que o objetivo é abrir crédito adicional suplementar ao orçamento 2023 no valor de R$150 mil, na seguinte conformidade. R$150 mil, Saimã, equipamento e material permanente. Para a cobertura do crédito adicional suplementar, será utilizado o seguinte recurso: anulação parcial. R$150 mil, Saimã, outros serviços de terceira pessoa jurídica. A proposta em questão foi lida na 18ª sessão ordinária de 2023, realizada em 27 de novembro de 2023. Primeiramente, a proposição foi encaminhada à Comissão da Legislação para análise dos seus aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos dispostos no artigo 50 e parágrafos do regimento interno dessa Casa, os quais se manifestaram favoráveis à tramitação do presente projeto. Em continuidade ao processo legislativo pela Comissão de Finanças e Orçamento, os quais foram analisados os aspectos previstos no artigo 51 do regimento interno, os quais se manifestaram favoráveis à tramitação do presente projeto. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumpre essas comissões analisar, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 51/2023, lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá para abertura de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2023. Assina os vereadores Marla Cristina Laurano Bernardes, Anésio Rinaldo Júnior, Cícero Aparecido de Barros, José Carlos Mingardi e Mari de Souza Lopes. Está em discussão o projeto de lei. A seguir, passaremos à votação. De acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim. O vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador Cícero Aparecido de Barros que faça o sorteio. Vereador Anésio Rinaldo Júnior. Sim. Vereador Cristiano Vicente Davi, ausente. Vereador Cícero Aparecido de Barros, sim. Vereador Rafael Pereira da Silva. Sim. Vereador Altino Faria dos Santos. Sim. Vereador José Carlos Mingardi. Sim. Vereadora Mari de Souza Lopes. Sim. Vereadora Marla Cristina Laurano Bernardes. Sim. Vereador Edson Durante Júnior. Sim. O projeto de lei número 51/2023 foi aprovado por unanimidade. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do parecer conjunto número 50 ao projeto de lei número 52/2023 do Executivo, que altera o valor da concessão de diárias para alimentação dos servidores municipais, motorista de ambulância e transporte de pacientes em serviço fora do município e das providências. Parecer número 50, de 28 de novembro de 2023. Parecer conjunto das Comissões de Legislação, Justiça, Redação Final e Finanças e Orçamento. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 52, de autoria do Poder Executivo, que objetiva alterar o valor da concessão de diárias para alimentação dos servidores municipais, motoristas de ambulâncias e transporte de pacientes em serviço fora do município e da outras providências. A proposta em questão foi lida na 18ª sessão ordinária de 2023, realizada em 27 de novembro de 2023. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão da Legislação, Justiça e Redação Final, para análise dos aspectos constitucional, legal e jurídico e para a Comissão de Finanças e Orçamento. Observa-se que a lei orgânica do município estabelece que ao município compete prover tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, entre outras atribuições, legislar sobre assunto de interesse local. Assim, percebe-se que o assunto é de alçada do Poder Executivo Municipal a teor do que dispõe a legislação municipal. Trata-se o tema em questão de alteração nos valores de diária para alimentação de motoristas de ambulância e transporte de pacientes em serviço fora do município, alterando a lei então vigente número 2097 de 2018. Assim, no que diz respeito aos aspectos que compete às comissões analisar, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei número 052/2023, lembrando que o projeto, para ser aprovado, dependerá de voto favorável da maioria simples dos membros da Câmara. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer, Sala das Comissões, de 28 de novembro de 2023. Assina os vereadores Marla Cristina Laurano Bernardes, Anésio Rinaldo Júnior, Cícero Aparecido de Barros, José Carlos Mingardi e Mari de Souza Lopes. Está em discussão o projeto de lei. A seguir, passaremos à votação. De acordo com o regimento interno, será simples. O vereador que for a favor do projeto permaneça sentado e quem for contrário que se manifeste. O projeto de lei número 52/2023 foi aprovado por unanimidade.
Peço ao segundo secretário que faça a leitura do parecer conjunto 51 ao projeto de lei número 53 de 2023 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo de fomento com a Associação Voluntária de Combate ao Câncer, Mãos Amigas e de outras providências. Parecer número 51, de 28 de novembro de 2023. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Obras, Serviço Público, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 053, de autoria do Poder Executivo, que o objetivo é firmar termo de fomento com a Associação Voluntária de Combate ao Câncer, entre aspas, Mãos Amigas, visando o atendimento de portadores de câncer ou necessidades especiais em decorrência do tratamento do câncer no município de Manduri. A proposta em questão foi lida na 18ª sessão ordinária, realizada em 27 de novembro de 2023. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico, para a Comissão de Finanças e Orçamento e para a Comissão de Obras, Serviço Público, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes. Na condição de relator designado, juntamente com os demais, verificamos que a proposta não pretende implementar novas atividades ainda não previstas, estando o projeto em conformidade com o que preceitua o artigo 25 da Constituição do Estado. Observe que a Lei Orgânica do Município de Manduri estabelece que ao município compete prover tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, entre outras atribuições, legislar sobre assuntos de interesse local. Assim, percebe-se que o assunto é de alçada do Poder Executivo Municipal a teor do que dispõe a legislação municipal, além do que prescreve a Constituição Federal. Dispõe ainda a Lei Orgânica que é facultado ao município, no estrito interesse público, firmar convênio com a entidade pública ou privada para a prestação de serviços de assistência social à comunidade. Artigo 135, parágrafo único, inciso 2. Trata-se o tema em questão de autorização para que o Executivo Municipal transfira recursos financeiros por meio de termo de fomento à Associação Voluntária de Combate ao Câncer, Mãos Amigas, durante o exercício de 2024, visando o atendimento dos portadores de câncer ou necessidades especiais em decorrência do tratamento de câncer do município de Manduri. Para tanto, o município repassará recursos financeiros no valor de R$ 48 mil, conforme previsão orçamentária constante do artigo 3º desse projeto, durante o exercício financeiro de 2024, com prestação de contas nos modos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Prosseguindo, oportuno mencionar que a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, prescreve. Artigo 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizado por lei específica, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estar previsto no orçamento ou em seus créditos adicionais. Ademais, a concessão de subvenções sociais, disciplinada pelo artigo 16 da Lei Federal 4.320/64, destina-se a atender despesas de custeio de instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural sem finalidade lucrativa, cabendo aos controles internos dos órgãos concedentes e aos tribunais de contas a sua fiscalização, se não vejamos. Artigo 16. Fundamentalmente, nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos revelar-se mais econômica. É certo que os dois dispositivos supra disciplinam
e restringe as transferências de recursos públicos para o setor privado, sendo que, desse modo, tanto a destinação quanto a utilização de tais recursos para pessoas físicas ou jurídicas somente poderão ocorrer se expressamente autorizados em lei específica e atender à lei de diretrizes orçamentárias. Verifica-se ainda que a propositura encontra sua justificativa acostada ao ofício número 619/2023, vindo instruída com o plano de trabalho, no qual houve descrição clara, precisa e detalhada do objeto do termo, o qual, necessariamente, deve atender a um interesse público conforme exigência da legislação em vigor. Assim, percebe que o presente matéria de disciplina e normatiza a concessão de subvenções sociais, devendo ser imposta aos responsáveis pela entidade beneficiada a preocupação com a correta aplicação dos seus recursos recebidos, atentando não somente para a legalidade da realização das despesas, mas também para a finalidade dessas transferências, uma vez que a subvenção social só pode ser utilizada em despesas de custeio, definidas na Lei Federal 4.320 de 64. Por outro lado, o Executivo Municipal, na condição de ordenador de despesa do órgão concedente, bem como o Poder Executivo, devem acompanhar e fiscalizar a utilização dos recursos, observando principalmente a finalidade das transferências, a fim de evitar que subvenções sociais concedidas pela Prefeitura se desvirtuem dos seus reais interesses. Ademais, é sabido que o princípio da legalidade não haverá despesa sem lei anterior que autorize, a Lei Federal 4.320 de 64, Lei do Orçamento. Em seu artigo 6º, exige que todas as despesas constem da Lei do Orçamento, sendo que, no caso em tela, verifica-se que o artigo 3º da proposição indica a fonte orçamentária para a cobertura da despesa. Destaca-se ainda o dever de cumprir fielmente a Lei Federal 13.019/2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei número 53/2023. Lembrando que o projeto, para ser aprovado, dependerá de voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara, sendo devendo o voto ser nominal. É o nosso parecer. Sala das Comissões, de 28 de novembro de 2003, assinam os vereadores Marla Cristina Laurano Bernardes, Anésio Rinaldo Júnior, Altino Faria dos Santos, Cícero Aparecido de Barros, Edson Durante Júnior, José Carlos Mingardi e Mari de Souza Lopes. Está em discussão o projeto de lei. A seguir, passaremos a votação. De acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim. O vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador Cícero Aparecido de Barros que faça o sorteio. Vereador Anésio Rinaldo Júnior. Sim. Vereadora Marla Cristina Laurano Bernardes. Sim. Vereador Cristiano Vicente Davi, ausente. Vereador José Carlos Mingardi. Sim. Vereador Edson Durante Júnior. Sim. Vereador Cícero Aparecido de Barros. Sim. Vereadora Mari de Souza Lopes. Sim. Vereador Rafael Pereira da Silva. Sim. Vereador Altino Faria dos Santos. Sim. O projeto de lei número 53/2023 foi aprovado por unanimidade.
Peço ao segundo secretário que faça a leitura do parecer conjunto número 52 ao projeto de lei número 54, 2023, do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo de fomento com o SECOMAN, visando o atendimento de criança e adolescente do município de Manduri com recursos do CMDCA. Parecer número 52, de 28 de novembro de 2023. Parecer conjunto das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Obras de Serviço Público, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 54/2023, de autoria do Poder Executivo, que objetiva autorizar o Poder Executivo a firmar termo de fomento com a entidade Centro de Convivência de Manduri, SECOMAN, visando o atendimento de crianças e adolescentes no município de Manduri. A proposta em questão foi lida na 18ª sessão ordinária, realizada em 27 de novembro de 2023, em continuidade ao processo legislativo. A proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico, para a Comissão de Finanças e Orçamento e para a Comissão de Obras, Serviço Público, Cultura, Educação, Saúde e Assistência Social e Esportes. Na condição de relator designado, verificamos que a proposta não pretende implementar novas atividades ainda não previstas, estando o projeto em conformidade com o que preceitua o artigo 25 da Constituição do Estado. Observa-se que a Lei Orgânica do Município de Manduri estabelece que ao município compete prover tudo aquilo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, entre outras atribuições, legislar sobre assuntos de interesse local. Assim, percebe-se que o assunto é de alçada do Poder Executivo a teor que dispõe a legislação municipal, além do que prescreve a Constituição Federal. Dispõe ainda a lei orgânica que é facultada ao município, no estrito interesse público, firmar convênio com entidade pública ou privada para a prestação de serviços de assistência social à comunidade. Artigo 135, parágrafo único, inciso 2. Trata-se o tema em questão de autorização para que o Executivo Municipal transfira recursos financeiros por meio de termo de fomento ao Centro de Convivência de Manduri, SECOMAN, durante o exercício de 2024, visando proporcionar acompanhamento e atenção em contraturno escolar de 108 crianças, sendo que se observa da proposição o município passará recurso financeiro no valor de R$216 mil, conforme previsão orçamentária constante no artigo 3º desse projeto, durante o exercício financeiro de 2024, com prestação de contas nos moldes estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Prosseguindo, oportuno mencionar que a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 10.000, a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, prescreve. Artigo 26. A destinação do recurso para, direta ou indiretamente, cobrir necessidade de pessoas físicas ou déficit de pessoas jurídicas, deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estar previsto no orçamento ou em seus créditos adicionais. Ademais, a concessão de subvenções sociais, disciplinada pelo artigo 16 da Lei Federal 4.320/64, destina-se a atender despesas de custeio de instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural sem finalidade lucrativa, cabendo aos controles internos dos órgãos concedentes e ao Tribunal de Contas a sua fiscalização, se não vejamos. Artigo 16. Fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicada a esses objetivos revelar-se mais econômica.
É certo que os dois dispositivos supradisciplinam e restringem as transferências de recursos públicos para o setor privado, sendo que, desse modo, tanto a destinação quanto a utilização de tais recursos para pessoas físicas ou jurídicas somente poderão ocorrer se expressamente autorizada em lei específica e atender à lei de diretrizes orçamentárias, o que verifica-se no presente caso. Verifica-se ainda que a propositura encontra-se sua justificativa acostada no ofício 620/2023, vindo instituída com o plano de trabalho, no qual houve descrição clara, precisa e detalhada do objeto do convênio, o qual necessariamente deve atender ao interesse público conforme exigência da legislação em vigor. Assim, percebe-se que a presente matéria disciplina e normatiza a concessão de subvenções sociais, devendo ser imposta aos responsáveis pela entidade beneficiada a preocupação com a correta aplicação dos recursos recebidos, atentando que somente para a legalidade da realização das despesas, mas também para a finalidade dessas transferências, vez que a subvenção só pode ser utilizada em despesas de custeio, definidas na Lei Federal 4.320/64. Por outro lado, o Executivo Municipal, na condição de ordenador de despesas de órgão concedente, bem como o Poder Legislativo, devem acompanhar e fiscalizar a utilização dos recursos, observando principalmente a finalidade das transferências, a fim de evitar que subvenções sociais concedidas pela Prefeitura se desvirtuem dos seus reais objetivos. Ademais, é sabido, pelo princípio da legalidade, não haverá despesa sem lei anterior que a autorize. A Lei Federal 4.320/64, Lei do Orçamento, em seu artigo 6º, exige que todas as despesas constem da Lei do Orçamento, sendo que no caso em tela, verifica-se que o artigo 3º da proposição indica a fonte orçamentária para a cobertura das despesas, estando, portanto, previsto no orçamento vigente, de acordo com o que preceitua a legislação em vigor. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei 54/2023. Lembrando que o projeto, para ser aprovado, dependerá de voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara, devendo ser o voto nominal. É o nosso parecer. Sala das Comissões, 28 de novembro de 2023, assinam os vereadores Marla Cristina Laurano Bernardes, Anésio Reinaldo Júnior, Altino Faria dos Santos, Cícero Aparecido Barros, Edson Durante Júnior, José Carlos Mingardi e Mari de Souza Lopes. Está em discussão o projeto de lei. A seguir, passaremos à votação. De acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto poderá sim, o vereador que for contra poderá não. Peço ao vereador Cícero Aparecido Barros que faça sorteio. Vereador Altino Faria dos Santos. Sim. Vereadora Mara Cristina Laurano Bernardi. Sim. Vereador Cristiano Vicente Davi, ausente. Vereador Edson Durante Júnior. Sim. Vereador Anésio Reinaldo Júnior. Sim. Vereador Rafael Pereira da Silva. Sim. Vereador José Carlos Mingardi. Sim. Vereador Cícero Aparecido de Barros. Sim. Vereadora Mari de Souza Lopes. Sim. Projeto de lei número 54/2023 foi aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer conjunto número 53 ao projeto de lei número 55/2023 do Executivo, que revoga a lei número 1889 de 14/10/2015, que dispõe sobre a regulamentação da gratificação concedida por tempo de serviço ao servidor público municipal das providências. Parecer número 53, de 28 de novembro de 2023,
Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Obras, Serviço Público, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 55/2023, de autoria do Executivo, que revoga a lei número 1889, de 14 de outubro de 2015, que dispõe sobre a regulamentação da gratificação concedida por tempo de serviço a servidor público municipal e da outras providências. O Executivo justifica a presente proposição com a finalidade de se adequar aos diversos e severos apontamentos realizados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como do Ministério Público Estadual, juntou documentos. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico, para a Comissão de Finanças e Orçamento e para a Comissão de Obras, Serviço Público, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes. O projeto foi amplamente discutido e analisado, restando definido pela regular tramitação do mesmo e a devida apreciação em plenário. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumpre a essas comissões analisar, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei número 055/2023. Lembrando que o mesmo dependerá de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara por interpretação analógica do regimento interno, caso por envolver empregados públicos. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, 28 de novembro de 2023. Assina os vereadores Mara Cristina Laurano Bernardes, Anésio Reinaldo Júnior, Altino Faria dos Santos, Cícero Aparecido de Barros, Edson Durante Júnior, José Carlos Mingardi e Mari de Souza Lopes. Está em discussão o projeto de lei. A seguir, passaremos à votação de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim, o vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador Cícero Aparecido de Barros que faça sorteio. Vereador Edson Durante Júnior. Sim. Vereador Altino Faria dos Santos. Sim. Vereador José Carlos Mingardi. Sim. Vereador Cristiano Vicente Davi, ausente. Vereadora Mari de Souza Lopes. Sim. Vereador Rafael Pereira da Silva. Sim. Vereador Anésio Reinaldo Júnior. Não. Vereadora Marla Cristina Laurano Bernardes. Não. Vereador Cícero Aparecido de Barros. Sim. O projeto de lei número 55/2023 foi aprovado por 6 votos a 2. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer número 12 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de resolução número 5/2023 do Legislativo, que altera o artigo 63, inciso 2, a linha A do regimento interno da Câmara Municipal de Manduri. Parecer número 12, de 28 de novembro de 2023, parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto o projeto de resolução número 05/2023, de autoria de diversos vereadores, o qual dispõe sobre a alteração do artigo 63, inciso 2, letra A, no regimento interno da Câmara de Manduri.
A proposta em questão foi lida na 18ª sessão ordinária, realizada em 28 de novembro de 2023. A proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação para análise de seus aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos dos termos dispostos no artigo 50 e parágrafo do regimento interno dessa Casa. Cumpre destacar que o projeto em tela visa adequar o regimento interno à lei orgânica municipal, onde já há previsão idêntica. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumpre essa comissão analisar, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de resolução número 05/2023. Lembrando que o mesmo dependerá de voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara para ser aprovado. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, 28 de novembro de 2023, assina as vereadoras Marla Cristina Laurano Bernardes e Mari de Souza Lopes. Está em discussão o projeto de resolução. A seguir, passaremos à votação. De acordo com o regimento interno nominal, o vereador que for a favor do projeto responderá sim. O vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador Cícero Aparecido de Barros que faça sorteio. Vereador Edson Durante Júnior. Sim. Vereador José Carlos Mingardi. Sim. Vereador Rafael Pereira da Silva. Sim. Vereadora Mari de Souza Lopes. Sim. Vereadora Marla Cristina Laurano Bernardes. Sim. Vereador Cristiano Vicente Davi, ausente. Vereador Cícero Aparecido de Barros, sim. Vereador Altino Faria dos Santos. Sim. Vereador Anésio Reinaldo Júnior. Sim. O projeto de resolução número 5/2023 foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, agradeço a presença de todos e, em nome de Deus, declaro encerrado esta sessão extraordinária.